Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o Pretexto. O meu convidado de hoje é jornalista, é escritor, ele acabou de lançar uma biografia monumental, Carlos Maranhão. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pretexto. Imagina, Ricardo, o prazer é meu, e obrigado por suas palavras. Imagina. Você continua com o hábito de anotar as coisas em papeizinhos e guardar nos bolsos? Quem te falou que tem esse hábito? Alguém que trabalhou com você. Falou, ele é muito organizado e tudo ele anota. Mais ou menos. Eu faço uma agenda semanal, uma agenda diária dos meus compromissos, para não esquecê-los, né? Mas eu não uso muito de celular para fazer isso aí. Eu uso uma agenda tipo Moleskine, e pego um pedacinho de papel A4, eu dobro, e escrevo, às vezes em português, às vezes em inglês, só para disfarçar o que eu tenho que fazer em pontos. Hoje, por exemplo, eu escrevi que o Ricardo estaria aqui. Legal. Com a Carol e com o Diogo. Não esqueci. Mesmo assim, eu te liguei de manhã para ter certeza. Para confirmar, né? Sim. A gente não pode confiar inteiramente na memória. Peraí, eu falei da biografia que você escreveu. Está falando da biografia do Roberto Tivita, o dono da banca. Sensacional. Eu estou com sono porque eu passei algumas noites lendo e não conseguia deixar o livro porque é muito bem escrito, assim. Obrigado. O rigor com que você escreve e gostoso de ler. É uma biografia que era para ter sido uma autobiografia, é isso, Maranhão? A história eu conto no final, no pós-fácil, quer dizer, esse livro nasceu com uma ideia do próprio Roberto Tivita, que um dia me chamou na sala dele, dizendo que ele sempre teve a ideia de fazer escrever as memórias, mas que adiou por falta de vontade, por falta de tempo e tal, mas que finalmente ele estava decidido a cuidar desse projeto e perguntou, para minha surpresa, se eu topava fazer o projeto junto com ele. Eu, naquela altura, estava quase 40 anos trabalhando na Abril, isso foi em 2012. Você veja, ele tinha um certo sexto sentido, porque ele morreria no ano seguinte, né? E aí, tudo bem, eu propus a ele que a gente fizesse uma série de entrevistas gravadas sobre a vida dele, da Abril, né, em ordem cronológica, e que meu trabalho seria de entrevistá-lo, e para isso eu precisaria me preparar, para fazer perguntas para ele, evidentemente, pesquisar, certamente entrevistar outras pessoas, então, e finalmente escrever. Eu escreveria meio que como ghostwriter / coautor. A gente tinha imaginado assim, memórias de um editor, Roberto Tivita, e pequenininho meu nome, né? Depoimento ata. E nós fizemos 8 sessões de entrevista, de 2 horas cada uma. Ele era muito organizado, era das 11 da manhã, 1 da tarde, era das 11 da manhã, 1 da tarde, sempre sexta-feira. Então, fizemos 8, deu 16 horas de gravação. A última foi na véspera do Carnaval de 2013, ele ia viajar para o Rio de Janeiro, assistir o desfile das escolas de samba no camarote da Caras, né? Aí no dia seguinte ia voltar para São Paulo e se internaria no Hospital Sírio-Libanês para um procedimento que ele, a família, todo mundo considerava uma coisa de risco mínimo, segundo a literatura médica, de 2% o risco, que era a colocação de um stent numa aorta. Mas deu errado. Deu errado, a aorta rompeu, ele perdeu uma quantidade absurda de sangue e logo entrou em coma. Em poucos momentos ele ficou consciente e, resumindo, ficou 104 dias no hospital até que morreu. E com ele morreu também o projeto do livro, né? Porque eu tinha um material rico, muito interessante, mas incompleto. Nós tínhamos agendadas mais 37 sessões de entrevistas ao longo daquele ano. Isso porque ele tinha se entusiasmado com o projeto. No começo ele desmarcava, tinha a viagem, tinha exame médico, tinha não sei o quê, mas depois, a partir do momento, ele gostou, achou que realmente era bom falar sobre ele, estava encadeando, né? Aí eu deixei passar um tempo, uns 2, 3 meses, e amadureceu em mim um projeto que seria fazer um outro livro, completamente diferente, que seria um livro meu, independente, uma biografia não oficial,
sendo que os depoimentos que ele me deu serviriam como um subsídio, como um ponto de partida. Mas a partir daí eu faria, de um lado, pesquisas, outras, né? E uma série de entrevistas com pessoas que eu conhecia, que eram chave na história. Mas para isso, embora eu tenha dito para você, Ricardo, que meu projeto sempre foi, e acabou sendo, de uma biografia minha responsabilidade, não oficial, eu precisava da luz verde dos filhos. Claro. Por quê? Porque se os filhos dissessem para mim, não, nós não temos interesse que saia um livro sobre meu pai, em primeiro lugar, eles não iam me dar entrevista, e os três eram pessoas-chave. Em segundo lugar, eles certamente iam pedir para pessoas próximas, importantes, que não falassem comigo sobre isso, porque o projeto do livro não era do interesse deles. E eles não me dariam acesso a documentos da família, que eram fundamentais. E, finalmente, eles não deixariam que eu fosse pesquisar na Memória Abril. A Memória Abril é uma área dentro do Departamento de Documentação da Editora Abril, DEDOC, que é concentrada, como diz o nome, em documentos, papéis, tudo da história da Abril e da família Tigre. Tá? E não é aberto, ao contrário do DEDOC, que é aberto para os funcionários ou para pesquisador, mediante solicitação. A Memória Abril é muito fechada. Para entrar lá é só se com autorização do Nosso Senhor. Então, eles vetariam, mas aí eles pediram para pensar um pouco e me deram o sinal verde sem fazer nenhum tipo de exigência. E aí eu comecei a fazer o livro, e para isso eu tomei, porque foi para mim uma decisão muito difícil, que eu me demiti da Editora Abril, depois daqueles 40 anos. Fiz isso por duas razões. Primeiro, porque eu não conseguiria fazer um livro desses se não fosse com dedicação exclusiva, né? E, em segundo lugar, se eu queria, como eu acho que eu fiz, uma biografia minha não autorizada, eu precisava ter um distanciamento, que eu não podia ser funcionário da Abril e fazer uma biografia independente. Isso certamente não existiria, teria um conflito de interesses. E aí, depois de muito refletir, eu saí da Abril e fiquei entregue a um trabalho que você que escreve sabe, quem está nos assistindo que escreve sabe também, que é um trabalho muito solitário, porque você trabalha só com você, né? E você está, quando está fazendo ainda pesquisa, você está lidando com outras pessoas. Quando você está entrevistando, você também está interagindo. Mas a partir do momento que você está escrevendo, aí é só você. É só você. Não tem com quem trocar ideias. E você tem que confiar em você. E o trabalho de escrever levou mais de um ano. Mas mesmo assim, quando estava escrevendo, às vezes havia momentos que eu percebia e disse, nossa, aqui tem um buraco. E eu tinha que sair a campo para descobrir uma informação. Ou, isso aqui eu não entrevistei o fulano de tal, tem que ir atrás dele. Porque eu tinha... Você mencionou que eu fiz 100 entrevistas no começo da nossa conversa. O número redondo foi por acaso. Eu fui entrevistando quem eu achava que devia entrevistar. Mas chegou um momento que eu tinha um ano de prazo ainda, que eu tinha um contrato assinado com a Companhia das Letras, que eu tinha que entregar pelo menos a primeira versão do texto. Sim. Em abril desse ano de 2016, né? Então eu comecei a pensar, disse, não, se eu quiser entrevistar mais 100 pessoas, eu acho, e talvez, mas aí eu não vou terminar. Então eu me fixei nesse número, e ao terminar o livro, depois algumas pessoas me disseram, você podia ter falado comigo, tinha uma história assim. É verdade, é verdade, mas tem um momento que você tem que parar, né? E fazer. Ô Maranhão, você trabalhou 40 anos na Abril, né? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, mas é bom esclarecer que eu comecei criança. Imagino. As pessoas ficam fazendo pré. Foi recrutado no pré. Isso, com certeza. O trabalho infantil era pesado. Aí você conviveu, claro, sempre todo na Abril, não sei se diretamente com o Tivita, mas certamente envolvido lá com a filosofia da Abril. Teve algum fato sobre ele que, mesmo você tendo 40 anos de Abril, te surpreendeu ao você pesquisar para a biografia? Não, mas quase tudo, né? Porque eu sabia coisas gerais,
não no nível de detalhe, quer dizer, quando você vai falar com as pessoas próximas, quando você vai mexer em papel, em documentos, as coisas vão aparecendo, desde a infância dele, desde que a família Tivita é de origem judaica, mas ele não sabia da origem da família. Isso é uma história que absolutamente surpreendente. Ele achava que era cristão, porque o pai tinha se convertido. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam na Itália, no período em que Mussolini subiu ao poder, e pouco antes da Segunda Guerra Mundial houve o pacto da Itália com a Alemanha, e entraram em vigor as leis raciais. E eles, não Roberto, mas os pais se sentiram, a mãe, a filha também, se sentiram ameaçados, né? E foram para os Estados Unidos, né? Assim como o irmão do Vitor Tivita, o irmão mais velho, César, foi a família toda, foi embora. Né? E eles foram educados no catolicismo, sendo que o irmão mais novo do Roberto, tem menos de 2 anos, cerca de 2 anos de diferença, ele era até coroinha na igreja. Até que um dia eles estavam voltando à igreja, um tinha 13 anos, outro 11, estavam no Central Park, e sofreram um bullying explícito de um bando de rapazes que começaram a chamar o Roberto, ei judeu, ei judeu. Ele ficou assim espantado, reza agora o Pai Nosso, senão eu vou te encher de porrada. E ele rezou, porque ameaçado, e porque ele sabia o Pai Nosso, porque ele tem educação católica. Mas quando ele chegou em casa, ele ficou profundamente irritado, nervoso, chamou a atenção dos pais. Isso é uma história que 2 dos filhos dele me contaram, dizendo assim, mãe, me chamaram de judeu, eu por acaso tenho cara de judeu? E eles se recusaram a falar para ele naquele primeiro momento, e mais tarde ele soube. E para ele foi uma decepção muito grande, porque ele se considerou ludibriado pelos pais, né? E de outro, ele teve uma decepção muito grande com a religião, e ele dizia que a partir dali ele se tornou agnóstico. Às vezes ele se dizia ateu, às vezes agnóstico, né? São as coisas um pouco diferentes. Mas culturalmente ele sempre teve identificação com o judaísmo. Essa história do judaísmo, todas as origens, é uma das muitas coisas, voltando à sua pergunta, que não deu mais volta, que me surpreendeu, mas dentro da Abril são inúmeras coisas, né? Eu fui contando a história. O livro é fenomenal. O Juca Kfouri escreveu sobre o livro, na coluna dele da Folha, o seguinte: o título da coluna era Se Pelé fosse escritor, assinaria com gosto a biografia de Roberto Tivita. Um baita de um elogio, né? Claro, eu fiquei extremamente tocado, emocionado. E eu queria te propor um exercício agora, pensando nisso que o Juca escreveu. Vou citar alguns nomes de jornalistas, e eu sei que você também é um apaixonado por futebol. Trabalhou na Placar durante muitos anos, cobriu muitas Copas do Mundo. Essa brincadeira que o Juca fez no título, de o Pelé assinaria, eu vou falar o nome de um jornalista, e você me diz a relação que você faz com algum jogador de futebol. Estilo parecido, difícil, né? Começar com o Juca Kfouri, se ele fosse um jogador, qual jogador você acha que o estilo dele se assemelharia? Seria um jogador apaixonado, que às vezes faz falta jogar para o time, jogo de equipe, mas é muito sanguíneo e volta e meia pode ser expulso de campo. Eu não sei quem que seria assim, mas sem dúvida o jogador com quem ele mais se identifica do ponto de vista psicológico é o Sócrates, que é o grande amigo dele, né? Sim. Tá, boa. Um amigo seu, que é muito citado na biografia, Tomás Souto Correia. Se ele fosse um jogador, qual jogador você acha que ele se assemelharia, com características? Um grande jogador de meio de campo, jogador cerebral, armador do time de uma outra época, talvez o Ademir da Guia, porque o Ademir da Guia era o regente da academia, e ele, Tomás,
pode-se dizer que era o regente de uma academia que em determinado momento existiu na Editora Abril. Boa. Tiago Maranhão. Aí é difícil. O Tiago é meu filho. Repórter do Sport TV. Do Sport TV, sim. Do meu filho é muito difícil. O Tiago é centroavante, muito corajoso. Não tem medo de dividir, isso é difícil de falar, mas tem um pouco das características do Tostão, isso é uma analogia que eu posso fazer. Muito, muito, muito. Para ele, porque eu tenho pelo Tostão uma grande admiração, seja como jogador que ele foi, como cronista, né? Roberto Tivita, se fosse um jogador... ele seria o presidente do time. Seria o presidente do time, mas eu não vou comparar com nenhum presidente de confederações, de federações, de clubes, muito menos de CBF ou de FIFA, porque aí seria uma injúria para a memória dele, porque ele era um homem honesto, ele podia ter todos os defeitos do mundo, e tinha vários, né? E o meu livro mostra as contradições dele, cometia erros, mas sempre com intenção de acertar, né? E não existe nada na biografia dele que possa deslustrar a sua integridade, né? Então seria um raro presidente honesto de clube. Seria, nesse caso. Mas aí é o presidente. Claro. E quem é que teria que cobrar o pênalti, né? Porque diz que o pênalti é tão importante que tem que ser cobrado. Exatamente. Exatamente. No livro, você faz uma análise e você acaba retratando também a história da Editora Abril, que se funde muito com a história do Roberto Tivita, né? E a Editora Abril teve os tempos de glória e de um tempo para cá, como muitas editoras, está num período difícil, não é? Sim. Você acha que o jornalismo também está passando um período muito difícil? O jornalismo, não. Os meios impressos, certamente. Você falou que a história da Editora Abril, sim. A história da Editora Abril, por quê? Porque o Roberto Tivita voltou para o Brasil depois de se formar em jornalismo nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, em 58, quando ele atendeu o convite do pai, para trabalhar na Abril. Ele entrou na Abril em outubro de 58 e ficou lá até morrer. Então toda a vida dele, a partir desse momento, ele a Editora Abril, ao mesmo tempo. A Editora Abril, a partir dali, cresceu muito, era uma editora pequena, eu até comparei no livro, dividi o livro em partes, comparando com a árvore, porque é o símbolo da Abril, né? Eu falei da árvore germinada, a árvore frutificada e afinal a árvore desfolhada, que eu estava me referindo ao Roberto, que a saúde dele entrou, mas coincidiu com uma queda também da Abril. Sim. Porque houve 3 crises, né, Ricardo? Em primeiro lugar, uma crise da economia mundial, por volta de 2008, né? Mas aí uma crise da economia brasileira, muito forte, né? Uma crise nos meios impressos, né? E em função da internet, dos meios digitais e tudo mais, e uma crise específica da Editora Abril, né? Que é bastante complexa e que está inserido nessas 2 outras crises que estavam por cima, né? E você acha que o jornalismo, então, você acha que não? Eu acho que o jornalismo vai subsistir sempre. Não importa a plataforma, se é no papel, se é em blog, se é no computador, se é em televisão. A gente trabalha o jornalismo, o que é? O jornalista é um intermediário entre a notícia, as fontes de informação e a opinião pública, seja qual for a forma que você vai transmitir isso. As redes sociais, Facebook, o Google, estão parramados pelo mundo, é o fenômeno que ninguém conseguiria prever há 20 anos, né? Mas aonde que as pessoas vão procurar quando querem saber se a notícia é verdadeira ou não? É no jornalismo, né? Não é quem entra na rede social e escreve o que quiser sobre política, ou sobre cultura, ou fazer spoiler sobre filme. Você quer saber a opinião? Pode ser que seja
na Folha impressa, pode ser que seja na edição digital da Veja, pode ser que seja no celular que você está vendo no New York Times, mas tem ali a marca do quê? Do jornalismo, né? Então eu acredito que estou convencido, a profissão de jornalista ela vai existir sempre, da mesma forma que outras profissões elas vão mudando de forma. A medicina hoje em dia é exercida de uma forma completamente diferente do que era há 50 anos, não é? Com a tecnologia, com tudo mais, mas algum dia você consegue se consultar com o médico, você pode ir para a internet para saber que remédio que eu tomo, que remédio eu não faço, pode pelo WhatsApp falar com o médico, mas sem o médico não tem. Maranhão, uma história que falaram assim, olha, é uma história bem bacana, pede para ele contar porque é de uma outra época e é uma história saborosa, uma cobertura que você foi fazer de um jogo de vôlei em Cuba. Nossa, você pesquisou muito aí, Ricardo, você sabe coisas do Arco da Velha. Né? Tive bons professores, né? O seu livro é um livro também cheio de pesquisa, de esforço, de ir atrás. Em 84, a revista Placar, onde eu trabalhava, era a revista semanal de esportes, e ela passou uma das várias crises cíclicas que ela enfrentou, ela nunca teve muita publicidade, né? Mas a circulação dela estava caindo e resolveram transformá-la em Placar todos os esportes. Falaria de futebol, mas falaria de outros esportes, principalmente de vôlei, porque o vôlei naquele momento, em 84, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ele estava em ascensão no país. Eu acho que você e muitos dos nossos espectadores que estão nos assistindo, ou que estão nos lendo através do seu blog, devem saber, mesmo que eu não tivesse nascido, que o Luciano do Vale, que trabalha na Record, ele fez um grande trabalho de levantar o vôlei brasileiro. Até chegou ao ponto que teve um jogo do Brasil contra a União Soviética, que foi no Maracanã, que eu acho que foi até hoje o jogo com o maior público presente, né? Eu me lembro que o Brasil ganhou aquela partida, aquela geração do Renan, do William, do Montanaro, grande. Então, e aí ia ser o primeiro número do Placar Todos os Esportes. Era a primeira seleção brasileira de vôlei que ia jogar em Cuba, país com o qual o Brasil não tinha relações diplomáticas, não é? E se ia a Cuba era um acontecimento ainda. Você pega o avião, vai lá, era uma coisa. Nos anos 80 era complicado. E por uma ideia do Juca Kfouri, que você citou, eu me lembro que ele me chamou na sala dele e disse assim: Mané, como é que tá a tua vida? Eu disse, como assim? Não, tá tudo certo aí, em casa. Tá. Ah, então você vai para Cuba. Como assim? Disse, não, nós vamos fazer a matéria, e já tem um caminho aí para conseguir o visto, né? E aí eu fui com um fotógrafo para cobrir esses jogos. Eram jogos amistosos. Foi uma experiência muito rica para mim, do ponto de vista esportivo, dos jogos e tal. Depois a seleção de basquete masculino jogou lá também, eu fiquei umas 2 semanas em Havana e Santiago de Cuba. Mas também uma experiência muito rica do ponto de vista pessoal, assim, e até político. Eu ainda tinha naquele momento, eu confesso, ainda tinha algumas ilusões assim, sobre socialismo, sobre a Revolução Cubana, uma série de coisas que sempre se diz que quando você é jovem, se você não é de esquerda, você não tem coração, e depois de um certo tempo, se você continua de esquerda, você não tem razão. É uma coisa muito caricata, mas as coisas não são tão simples assim. Sim. Mas eu ainda acreditava um pouco no Papai Noel naquela época. Deixei de acreditar quando eu fui para Cuba. Eu me impressionei um pouco com algumas coisas que tinha naquele momento, da saúde pública, principalmente, um pouco de educação e tal. Mas, por estranho que pareça, eu fui embora de Havana, junto com a delegação, mas pagando a minha passagem, eu pagou, né? Junto com a delegação de basquete que estava lá, que ia disputar. E, embora fosse muito incomum, a gente foi num voo fretado para Miami. Tá. De Havana para Miami. E foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos.
E ali as minhas ilusões acabaram. Tem uma sociedade que funciona e outra que não. Entendi. Eu acreditava, como sempre acreditei, é uma coisa que eu acredito na minha vida inteira, na liberdade de expressão, que eu acho que é um valor intrínseco, inegociável, né? Que não existia, como não existe nos países socialistas, e com todos os efeitos da sociedade americana, é um valor extremamente preservado, né? Então o Juca foi um visionário, porque hoje em dia é muito comum ouvir falar, vai para Cuba, né? Mandar alguém para Cuba. Ele já fez isso há muito tempo com você, né? Outro momento. Depois de alguns anos ali, o Brasil reatou relações com Cuba. Sim. E a seleção de vôlei, aquela ganhou a medalha de prata. De né? prata, geração de prata. Embora fosse uma decepção, porque ela acreditava na medalha de ouro. Medalha de ouro, Maranhão, você escreveu também uma biografia do Marcos Rey, Maldição e Glória. Eu queria saber, o interesse por escrever sobre ele tem a ver com a obra dele ou porque você o conhecia e sabia que daria um bom livro? O Marcos Rey, eu acho que ele continua sendo conhecido, embora ele fosse mais conhecido há alguns anos. Ele foi um escritor de grande sucesso, não só pela obra dele para adultos, não é? Café na Cama, por exemplo, Memórias do Gigolô. Memórias do Gigolô foi Ministério da Globo. Ainda no ano passado o Miguel Falabella fez uma montagem de teatro muito interessante, eu até fui assistir. Mas um escritor de extraordinário sucesso junto ao público infantil e juvenil. O livro dele, O Mistério dos 5 Estrelas, vendeu uma enormidade. Na época que eu estava pesquisando, já tinha vendido mais de 1 milhão de exemplares, não sei hoje. Coleção Vagalume, sucesso enorme, né? Editora Ática. Ele não só atingiu um público enorme, como ele ganhou dinheiro como escritor. E ele era cronista da Veja São Paulo. Sim. Eu trabalhei na Veja São Paulo, seja como editor executivo da revista, como diretor de redação, ou depois diretor editorial. Foram 22 anos que eu fiquei, digamos, à frente da revista. E logo que eu comecei a trabalhar lá, eu fui responsável, mas é claro, eu discuti isso com o diretor de redação da Veja, que era meu chefe, Mário Sérgio Conte, na última página da revista a gente colocar crônica, né? E chegamos a um consenso sobre o nome dos dois cronistas. Um era o Valcir Carrasco, que nunca tinha escrito crônica na vida, e eu o convidei, ele disse, será que dá certo? Ele disse, dá, você vamos tentar. E você mandou 4 ou 5 crônicas, que eu devolvi para ele, disse, não é isso, parceiro, não é isso. Até que ele acertou o ponto e deu certo. E o outro foi Marcos Rey, que eventualmente fazia crônica e que acertou desde o começo, porque ele sabia contar histórias, né? Mas eu tive contato com ele 2 vezes na minha vida. Uma vez, logo que a gente acertou o contrato, ele foi com a mulher dele, na Veja São Paulo, conversamos um pouco, tal, ele sabia, tal. Ele foi lá assinar papéis e tal, e foi embora. E uma outra vez eu encontrei num lançamento de livro na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional. A gente falava por telefone às vezes, mas não muito. Quando ele morreu, em 99, eu fui ao velório dele, que foi na Academia Paulista de Letras, do centro da cidade, aqui no Largo do Aroche. E lá, ao dar os pêsames para a mulher, Dona Palma, ela falou para mim assim, você tem que escrever um livro sobre ele, no velório. Eu disse, um livro? Eu fiquei assim, você sabe o que ele tinha? Eu disse, não, porque ele surpreendia as pessoas que eu conhecia pela deformidade das mãos. Isso. Que eram assim, as mãos dele eram em garra, e ele andava com dificuldade. E pouquíssimas pessoas sabiam o que ele tinha. Isso eram sequelas de hanseníase, que é assim chamada, né? Lepra. E ele teve essa doença numa época em que sobre ela existia uma maldição, daí o título do livro, Maldição e Glória. Era um estigma, né? Um estigma, exatamente. Muito maior do que hoje em dia, porque os doentes eles eram segregados, eles eram presos, como se fossem criminosos, eles ficavam trancados, né? E ele foi um, que era menino, foi pego porque ele contraiu a doença, né?
Daí ela me falou, sinceramente, eu não tinha a menor noção de que no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, os doentes de hanseníase eram recolhidos a abrigos, à força, eram pegos, tinham as ambulâncias, parecia carrocinha da prefeitura, pegar cachorro, que laçavam, inclusive, os doentes, né? Desde que recebesse uma denúncia. E muito menos, eu imaginava que vida que ele tinha levado, né? Aí eu conversei com ela e tal, ela começou a me contar, e disse assim, não, aí tem uma grande história atrás disso aí. E foi o que eu fiz. E ele nunca se referiu a isso, nunca escreveu uma linha. Pois é. Isso que é estranho. Ele disse para a mulher, segundo ela, né, eu coloquei no livro que um dia você conta, mas quando eu morrer. E daí ela escolheu a mim para contar essa história. Privilégio. Sim, privilégio. Sem dúvida. Paranhão, a próxima você vai escolher. Vou te dar 3 títulos de pergunta, você escolhe o que eu faço, tá bom? Vamos lá. Primeira opção, pergunta incompleta, pergunta não feita e pergunta o Maranhão do Maranhão. Incompleta, não feita, o Maranhão do Maranhão. Faz a não feita, ou essa não feita. Eu não posso perguntar para mim? Em tantos anos de jornalismo, qual pergunta você deveria ter feito e não fez? Ai, difícil. Não sei. Eu fiz tantas matérias, tantas entrevistas. Eu não sei que pergunta que eu deveria ter feito e que eu não fiz. Eu te confesso que eu sempre fui um repórter meio tímido, sabe? Às vezes eu tinha que... Até hoje, às vezes me empurrar para fazer perguntas para determinadas pessoas. A partir do momento que eu começo a entrevistar, eu vou. Mas, normalmente, não sei, eu acho que eu perguntava o que, mais ou menos o que eu devia perguntar. Se você tivesse me dito que ia me fazer essa pergunta, eu teria refletido um pouco, mas quem sabe eu lembro até o fim, mas eu não sei o que dizer. Se a sua vida, a sua trajetória virasse um livro, quem você chamaria para ser o autor? Não, mas quem sou eu para ter livro? Eu estou do outro lado do balcão. Eu que sou o repórter, eu que sou o autor, eu que vou entrevistar as pessoas. Eu não tem essa... Eu não acho que minha vida teria tanto interesse assim, nem tenho planos de escrever minhas memórias. Eu não me levo tão a sério assim. Tem pessoas que se levam, né? Acho que tem potencial humanidade. Mas eu guardo meus papéis, está tudo guardadinho. Está tudo aí, tá vendo? Se um dia, daqui a muitos anos, como dizia o Dr. Roberto Marinho, da Globo, na remota eventualidade de um dia eu vir a faltar, né? Se um dia. Aí meus filhos podem mexer lá, vão achar umas coisas e tal, daí só para conhecimento deles, né? Paranhão, você comentou que para escrever a biografia do Roberto Tivita, você, para se sentir à vontade, você pediu demissão, né? Para poder se dedicar ao livro, para poder se sentir mais livre. O livro já está lançado, as críticas todas positivas, e eu asseguro que é um baita livro. E agora? É boa pergunta, a pergunta faz para mim também. Nesse momento eu ainda estou muito envolvido com as consequências do livro, como conversar com você, por exemplo, né? e com algumas outras pessoas. Vou ter agora o lançamento no Rio, em Brasília, no Rio, em Curitiba, esses dias. Mas sim, eu quero continuar escrevendo, mas eu não tenho tema. É a coisa mais difícil que tem que contestar. Você é um autor, você quer fazer livros de não ficção, é você ter um tema e quando você encontra o tema, você não pode falar, porque entre a ideia e ele ficar pronto levam 2, 3 anos. Se uma ideia está aí, as pessoas... Outra pessoa pode... Mas sinceramente eu não tenho. Eu tenho pesquisado várias coisas, mas eu não sei. Mas de qualquer forma eu escreveria livro de não ficção, né? Eu não sou ficcionista. Voltar para Abril ou para alguma empresa jornalística está nos seus planos? Não está nos meus planos. Como não está nos meus planos, deixar de trabalhar. Eu vou trabalhar sempre nos meus projetos. E o que eu gostaria de fazer é ir para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo da Rússia, porque por várias circunstâncias,
trabalhando no Placar e na Veja, eu fui a 9 Copas que eu cobri como profissional. Isso é muito legal, conseguir chegar a 10ª. Fechar, assim né? como as Olimpíadas, essa do Rio de Janeiro seria a 6ª, porque eu fui a 5. Mas você citou o artigo maravilhoso do Juca, ele citou isso, que eu abri mão de cobrir a 6ª, que eu estava credenciado, a Veja me credenciou. Você foi convidado, exatamente. Mas eu não podia cobrir pela Veja, sair meu nome numa revista da Editora Abril, sempre que eu estou dizendo para todo mundo que meu livro é independente. Ia ter um como conflito, independente? né? Conflito de interesse. Como está lá teu nome, assim, Carlos Maranhão, do Rio de Janeiro, foi cobrindo futebol, do Olímpico. Para a gente encerrar, você falou de futebol agora, qual foi a primeira Copa que você cobriu? Na Alemanha, em 74. 74. Não é muito comum, mas eu cobri 2 Copas na Alemanha, de 74 É e verdade, 2006. é verdade. Em 74 eu estava recém-chegado aqui a São Paulo, eu vim para cá em 72. E para minha surpresa me escalaram para a Copa. Foi uma Copa maravilhosa que apareceu a Holanda, né? Sim. O carrossel e a seleção brasileira estava entrando num declínio. Exatamente. Hoje em dia, para você mandar uma matéria, quem foi cobrir Copa fora, hoje em dia é fácil. Por e-mail você manda. Como é que era antes de ter internet? Nossa, você está falando de um período quase que pré-histórico. Se você for falar isso, as pessoas que têm menos de 40 anos provavelmente não vão entender. E não é nem pela internet, você direto no computador, por exemplo, está falando de futebol, durante o jogo está escrevendo, quando acaba o jogo as fotos já estão transmitidas, e o texto já está lá, já está a caminho da gráfica. Antes disso, você citou a Copa da Alemanha, em 74, você tinha que escrever a matéria na máquina de escrever, a gente levava uma máquina de escrever, e para isso tinha que levar papel, a chamada lauda, para escrever. Depois de datilografar, você tinha que ir numa cabine de telex. O que era telex? É um aparelho que parecia uma máquina de escrever, que tinha que picotar, saía tudo em maiúscula, depois de picotar, uma fita assim, colocava na máquina, daí era transmitido para a redação de São Paulo. Quando chegava lá, pegava o papel e um redator, com a máquina de escrever e a lauda, que arrumava a matéria, escrevia com maiúscula, com minúscula, e daí ia para a gráfica para ser composta. Né? E a foto? E as fotos? Como é que fazia para as fotos chegarem? Tinha radiofoto, telefoto, mas a qualidade era muito ruim, através de linha telefônica. Mas no caso de revista, que você precisava das fotos coloridas, né? O fotógrafo pegava os filmes, ia para o aeroporto mais próximo, aqui no caso da Copa da Alemanha, para Frankfurt, colocava dentro do envelope e ficava perto do balcão da Varig, outra coisa que existia, que não existe mais, rondando ali um passageiro, aí se apresentava e dizia assim, olha, eu sou fulano de tal, sou da Editora Abril, eu estou aqui cobrindo a Copa do Mundo, eu gostaria de pedir que o senhor levasse esses filmes para São Paulo, que quando o senhor desembarcar vai ter um rapaz lá que vai lhe pegar e tal. Mas por favor, as pessoas aceitavam, vocês não aceitavam. Aí colocavam na bolsa de viagem para ver se chegava. Hoje isso seria literalmente impossível. Qualquer aeroporto, isso é coisa de terrorista. Ele fica entregando filme, o que tem, como é que vai chegar? E chegavam. E no outro dia vinha, era assim, era uma coisa heróica. Era uma epopeia. Sim. Sem contar que isso de telex e antes de telegramas, essas coisas, por tempo, a palavra era muito cara, você tinha que tentar resumir ao máximo. Então, não é? Hoje é bem mais fácil, é muito mais prático, é uma coisa inacreditável, né? Ainda bem que a gente viveu o suficiente para curtir esse momento, né? Carlos Maranhão, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo livro, pelo conjunto da obra da sua carreira, obrigado por ter aceitado o convite do Pretexto, viu? Muito bom conversar com você. Foi muito bom para mim, eu que te agradeço, Ricardo, vocês foram ótimos, muito obrigado, Carol, muito obrigado, Diogo. Eu agradeço a visita aqui. Imagina. Foi uma ótima conversa para mim. Muito bom. Você fez perguntas que ninguém tinha feito. Que bom. Considero que isso é um elogio. Ótimo, muito obrigado. O vídeo de você tem um baita elogio. Pessoal, muito obrigado. A gente volta em breve com mais um bate-papo do Pretexto. Até mais.